Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para mais uma noite de estudo e de esclarecimento, onde a gente se prepara, faz a leitura da obra básica da doutrina e leituras complementares da doutrina para compartilhar esse conhecimento, que a espiritualidade nos traz, que nos consola, que nos dá esperança. Então, para a gente iniciar o estudo dessa noite, que a gente vai abordar essa noite sobre limitações físicas na doutrina espírita, na visão da doutrina, na visão do espiritismo. Então, antes da gente iniciar a nossa abordagem, a gente vai serenar um pouquinho, os nossos corações, as turbulências que tivemos durante o nosso dia. Então, vamos serenar o nosso pensamento. E para a gente fazer a nossa harmonização, eu trouxe um texto, Psicografia de Chico, do Espírito José de Castro. Ele está no Relicários de Luz. E o título desse texto é O Instante Divino. Não deixes passar despercebido o teu divino instante de ajudar. Surge várias vezes nos 60 minutos de cada hora, concitando-te ao enriquecimento de ti mesmo. Repara, vigilante. Aqui é o amigo que espera por uma frase de consolo. Ali é alguém que te roga insignificante favor. Além, é um companheiro exausto, no terreno árido das provas, na expectativa de um gesto de solidariedade. Acolá, é um coração dorido que te pede algumas páginas de esperança. Mais além, é um velhinho que sofre e a quem um simples sorriso teu pode reanimar. Agora, é um livro edificante que podes emprestar ao irmão de luta. Depois, é o auxílio eficiente com que se será possível o socorro ao próximo necessitado. Não te faças desatento. Não longe de tua mesa quem suspire por um caldo reconfortante. E enquanto te cobres feliz a quem padeça de frio e nudez em aflitiva expectação. As horas voam. Não te detenhas. Num simples momento é possível fazer muito. Ao teu lado, a multidão das necessidades alheias espera por teu braço, por tua palavra, por tua compreensão. Vale-te, pois, do instante que foge e semeia bênçãos para que o mundo se empobreça de miséria e, em se fazendo hoje mais rico de amor, possa fazer-te amanhã mais rico de luz. Um belo texto, gente? Belas palavras. E que estejamos atentos à necessidade que surge sempre, diariamente, de ajudarmos ao outro. Pode parecer simples, Pode parecer pequeno ali a nossa contribuição na vida do outro. Mas que estejamos atentos a essas oportunidades que surgem diariamente. Seja ali no mínimo ato de escutarmos alguém quando está precisando, de emprestar um livro, como o texto falou, de ter palavras edificantes, de ânimo, de coragem para aquela pessoa que precisa. Então, que estejamos atentos, irmãos, às necessidades dos nossos irmãos. Então, belíssimo texto. E vamos agora dar início, ao nosso estudo, mas antes vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Deus, Jesus nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão querido, aos amigos da espiritualidade, agradecidos estamos por mais um momento de iluminação, mais um momento de paz em nosso lar, em nossos corações. Que a luz que é emanada hoje em nossa casa
possa alcançar a casa de todos os nossos parentes, dos nossos amigos, a todos aqueles que se encontram em nossas telas mentais, que se encontram doentes ou em desequilíbrio, que se encontram em desespero. Que leve a tua luz, Senhor, e a tua grandiosa misericórdia. Agradecidos estamos por esse momento, Senhor, por esse momento ser preparado para todos nós. Então, só gratidão, Pai. E assim te pedimos, nessa paz, possa nos envolver. Pedimos permissão para dar por iniciado mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Então, como a gente tinha falado no início, hoje o nosso tema vai ser sobre limitações físicas na visão espírita. Então, no nosso roteiro, primeiro a gente vai dar uma pincelada no que é perispírito. E em seguida a gente vai ver as justificativas dessas deficiências, né? A ação direta de tudo aquilo que está no nosso perispírito e todo o histórico do nosso perispírito no nosso corpo físico, né, traz essa história do nosso perispírito, as oportunidades que temos na convivência com irmãos com limitações físicas, então seja nosso parente, seja nós mesmos, né, com limitações físicas, sejam nossos parentes, nossos amigos, então as oportunidades que temos de reabilitação, de melhoria, de resgate, né, nessas condições, e as deficiências que ocasionamos em nós enquanto caminhamos nessa encarnação. E aqui a gente vai abordar não só deficiências físicas, mas as deficiências que ocasionamos na nossa rotina mesmo. Às vezes, quando nos omitimos, quando nos fazemos cegos, nos fazemos surdos. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. É um tema, assim, de um seminário, né? A gente, de fato, vai dar uma pincelada, né, nesse tema. Mas, assim, eu espero que os textos que a gente traga fique bem claro, né, e objetivo para todo mundo entender. Então, a gente vai iniciar pelo Livro dos Espíritos, das perguntas 93 a 95, que fala sobre perispírito, para a gente entender essas questões do perispírito. Nos livros os livros base da doutrina, seja na Gênesis, seja no livro Céu e Inferno, seja no Livro dos Espíritos, traz muitas informações, gente, sobre perispírito. Atrás das obras sempre tem um índice em ordem alfabética, e aí a gente pode dar uma procurada lá em perispírito, e vocês vão ver que tem bastante coisa falando sobre perispírito em todas as obras bases da doutrina. Aí a gente pegou alguns trechinhos de uma obra, de outra, para a gente consolidar o raciocínio. Então, a gente vai iniciar pelas perguntas 93 a 95 do Livro dos Espíritos, onde lá diz que perispírito é o envoltório do espírito, a sua constituição é de fluido cósmico universal. E essa constituição física, ela vai ser alterada de acordo com a constituição de cada mundo. Então, quanto mais desprendido materialmente for aquele mundo, for as pessoas que convivem ali, mais sutil é o perispírito. A gente tem em algumas obras complementares da doutrina que falam sobre vida em outros planetas, e aqui eu vou trazer mais sobre Júpiter, né? Traz que Júpiter é um planeta mais evoluído moralmente
que é o nosso, né, a nossa casa, a nossa terra. E lá, a constituição perispiritual, ela é mais sutil do que aqui na Terra, que ainda, se a gente for fazer um comparativo, ainda é muito densa. Para nós, né, a gente imagina, é uma substância vaporosa, né, que muitos de nós nem vemos, né? Mas se a gente for fazer um comparativo da constituição perispiritual em outros planetas mais evoluídos moralmente que o nosso, aonde se tem um desprendimento material maior, a sutileza é maior também dessa constituição. Então, nesses planetas, né, mais evoluídos, a espiritualidade nos esclarece que o perispírito tem uma natureza mais quintessenciada. Então, e as funções, né, do perispírito? A gente tem a função instrumental, a função individualizadora, organizadora e sustentadora. E aqui, todas essas questões são funções do perispírito. Então, um exemplo, essa função individualizadora. Cada um de nós temos o nosso perispírito, o nosso histórico no nosso perispírito. Então, somos seres individuais, compostos ali pelas nossas sucessivas experiências. Então, está tudo registradinho no nosso perispírito. E aí também tem as propriedades do perispírito, e aí está bem detalhadozinho também no livro A Gênese, essas propriedades, que são aparições, a tangibilidade, transfiguração, bicorporeidade, perdão, gente. Emancipação, expansibilidade, flexibilidade e condutor de sensações. Então, inclusive no nosso canal tem uma palestra também falando sobre perispírito, que aí depois a gente pode ver mais com calma, e a Gênese também traz isso de forma bem detalhada. Mas hoje a gente vai abordar de quais são os impactos, os resultados de tudo aquilo que vivenciamos, que experimentamos, que agimos enquanto caminhamos numa encarnação. O que é que isso influencia no nosso perispírito? Que uma nova encarnação, uma nova experiência na carne vai herdar de tudo aquilo que registramos no nosso perispírito através das nossas experiências na carne. Então, na pergunta também 217 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: o novo corpo nenhuma relação tem com o antigo. Porque essa pergunta, gente, ele pergunta assim: será que numa próxima encarnação eu vou vir com aparência física similar, igual à da reencarnação anterior? Essa é a pergunta que é feita à espiritualidade. Então, se eu vim loiro, dos olhos azuis, será que eu vou vir com essas mesmas características numa próxima encarnação? Então, se eu vim magro, se eu vim gordinho, se eu vim baixinho, se eu vim alto, será que eu vou herdar essas mesmas características numa próxima encarnação? E a espiritualidade vem nos esclarecer. O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo. Então, nenhuma relação tem com a minha constituição, a minha aparência física da encarnação pregressa. Mas
que ele fala que está destituído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Então, lá no nosso corpo, na nossa constituição do nosso corpo, vai estar registrado lá tudo que está lá no nosso perispírito. Quando comprometemos o nosso corpo, também nessa encarnação ou nas pregressas, quando agimos de forma a comprometer o nosso corpo, seja de forma direta ou indiretamente, isso fica registrado, gente, no nosso perispírito e vai vir como uma herança na nossa próxima encarnação. Algumas vezes como expiação, para que possamos ali ser resignados naquela nova experimentação, para que todo aquele dano que a gente cometeu ao nosso corpo seja reparado. Na pergunta 257, também no Livro dos Espíritos, diz o seguinte, que o perispírito é o laço que une o espírito à matéria. E lá nessa pergunta, gente, tem um relato breve, bem breve, de um suicida. E diz o seguinte, lá, que um suicida, certa feita, né, se apresentou em uma reunião mediúnica e disse: eu não estou morto. Sinto os vermes que me roem o corpo. E aí, nesse caso, a separação do corpo e do perispírito ainda não tinha se completado. Porque a gente sabe que a gente tem um quanto, né, de energia. E quando a vida ela é retirada de forma breve e brusca, sem estar no tempo devido, esse laço, que quando a gente vai ali se aproximando de fato do momento do nosso desencarne natural, esse laço ele vai se enfraquecendo aos poucos. Mas imaginemos nós, né, no caso de um suicídio, esse laço ele ainda está com toda a vitalidade, gente. Todo aquele quanto energético, e há relatos, inclusive, dos nossos irmãos que desencarnaram dessa forma, que todo o tempo que ele deveria vivenciar, experimentar na carne, que ali devido a algum momento ali de fraqueza, um disparate, ele veio a cometer o suicídio. Então, todo esse intervalo que ele deveria viver, aquele quanto energético que tinha ali para ele gastar, né, usufruir durante a vida. Há relatos que todo esse tempo, gente, ele passa experimentando essas sensações, repercutindo ali de forma cíclica aquele momento de dor em que ele desencarnou, ou até em condições como essa mesmo, sentir os vermes roendo. Mas aí entendam, gente, que não é uma dor como a gente sente dor física. Não é uma sensação física, né, de material. Mas é uma repercussão que a espiritualidade nos esclarece, é uma repercussão moral. Porque ele nem sabe, esse irmão, talvez como é a sensação. Ele nunca sentiu isso quando encarnado, de vermes roer o seu corpo. Quando encarnado, muito dificilmente ele sentiu isso, essa sensação. Mas como a espiritualidade nos esclarece, é uma repercussão moral. Então tem esse relato, né, na pergunta 257. Perdão. E aí há espíritos com perispíritos ainda tão grosseiros que sentem como se ainda estivessem vivos. É tão denso a constituição perispiritual, e a gente já viu
no início que quanto mais apegado materialmente, mais denso é, né? É o perispírito. Então, tem irmãos que o perispírito é tão denso, gente, é tão apegado às questões materiais que eles se sentem como se ainda estivessem vivos, como se ainda estivessem encarnados. E aí a gente vai trazer algumas causas, gente, que ocasionam essas limitações físicas nas nossas experimentações, em nossa vida, nos irmãos que têm essas limitações físicas. E uma delas, né, como a gente já introduziu, é o suicídio. Então, sabemos hoje que a questão do suicídio, muitas vezes o irmão ele não quer se matar, tirar a sua vida, simplesmente porque quer tirar a vida. Mas na maioria das vezes ele quer matar uma dor, um constrangimento que ele está sentindo, né, uma tristeza, alguma dor. E a gente sabe, né, muitos estudos nos trazem isso, de muitos suicídios que aconteceram, que esse irmão muitas vezes trazia palavras de tristeza, de solidão. Muitas vezes ele quer matar essa dor, esse constrangimento, essa tristeza, essa solidão. Então, antes da gente iniciar, é um alerta que a gente faz, fiquemos atentos aos nossos irmãos que passam por essa situação, que estão passando por momentos de depressão, de isolamento, que estejamos atentos, gente, a esses irmãos, que estejamos atentos a nós e a esses irmãos para que possamos ali, como a gente leu no texto inicial, aproveitar todas as oportunidades que tivermos de fazermos o bem, de termos palavras edificantes para esses irmãos, de ter um abraço, um acolhimento, que estejamos atentos a essas oportunidades de ajudá-los. Porque muito do contrário do que muitas pessoas pensam, que suicídio, que a depressão, que essa tristeza profunda é capricho. Não é, gente, que tratemos isso com seriedade, com responsabilidade. Então, na pergunta 953 do Livro dos Espíritos, vem falar sobre o suicídio. E aí, lá diz o seguinte: quais são, nesse caso, as consequências dessa ação, do suicídio? E a espiritualidade nos esclarece. Diz que é uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. E é assim que espíritos que se dizem infelizes sobre a terra se volutariam a novas provas para tentar suportá-las com resignação. As consequências de um suicídio são diversas, gente. Muitas. Aqueles irmãos que muitas vezes ocasionaram a sua morte por ingestão de veneno, muitas vezes vem com a dificuldade gástrica, vem com a dificuldade respiratória. Alguns irmãos que muitas vezes se suicidaram através de uma queda, né, de um edifício, onde ali teve um impacto muito forte, muitas vezes no corpo todo, né? Muitas vezes vem com muitas debilidades, dificuldades físicas, mas para que possam expiar, reparar
aquele momento de desajuste numa encarnação pregressa, então para que possamos reparar com resignação. Então, aqui nesse momento, muitas vezes a gente não entende, né? E às vezes a gente se reclama tanto, mas entendam, meus irmãos, é a oportunidade que a misericórdia divina nos dá da reparação. Então nós que convivemos com esses irmãos que possuem limitações físicas hoje, temos tanto a contribuir com eles, a passar por esse momento com resignação. E nós, se estamos ali com esses irmãos, não é à toa, não é por um acaso. Estamos no local certo, com as pessoas certas, para o momento correto ali, para o momento exato do nosso dever regeneração. Então ali há as oportunidades de reabilitação daquele irmão e a nossa também. Sabemos nós, talvez, se nos omitimos naquela encarnação onde aquele irmão veio a se suicidar, ou se contribuímos para que aquilo chegasse a acontecer. Então, tenhamos certeza, não erramos de endereço. Estamos ali diante das necessidades exatas para a nossa evolução. E a doutrina, ela vem nos esclarecer, gente, sobre isso. Das consequências que podemos sofrer decorrente de um ato como esse, insensato, num momento de desespero, onde não nos trabalhamos ali interiormente, nos deixamos ser envolvidos pelo orgulho e viemos a cometer um ato como esse, um suicídio. Então, a espiritualidade, ela vem para nos esclarecer. Então, grandiosa a oportunidade que temos de ter o esclarecimento e de ter a oportunidade de esclarecer aos nossos irmãos. Quantos desses irmãos, muitos, gente, chegam à nossa casa e em diversas casas espíritas, em busca do atendimento fraterno, em busca do tratamento. E nós temos essa oportunidade de ajudá-los, de esclarecê-los, de trazer esse esclarecimento que a doutrina nos traz. E aí, uma coisa interessante é o livro Céu e o Inferno, que também é da obra base, das obras básicas da doutrina, tá cheinho, gente, de relatos desses irmãos. Entre outras obras complementares, né, Memórias de um Suicida, e muitas obras que nos trazem em que estado se encontram esses irmãos após o desencarne nessa condição e que consequências isso traz na próxima encarnação. Tudo registradinho lá no nosso perispírito. E além disso, além dessas questões de suicídio, podemos ocasionar também, ficar registradinho lá no nosso perispírito e ocasionar limitações físicas pelo nosso comportamento, pela nossa vivência diária. Quando nos desajustamos
e desajustamos a vida do outro. Na questão 372 a 373, que fala sobre idiotismo e loucura, e entendam idiotismo como uma debilidade mental, o idiotismo e o cretinismo que é trazido no livro dos Espíritos para a gente como uma debilidade, uma deficiência mental. A gente até já falou sobre isso, né? Numa de nossas palestras. Então, nessa leitura, quando a gente vai fazer essa leitura, a gente vê que aqueles desajustes morais que cometemos, trazemos uma herança de um desarranjo podemos trazer uma herança de desarranjo para as nossas próximas encarnações. E aí, muitas vezes, vemos essas debilidades, as deficiências mentais, produto, resultado dos nossos desarranjos morais nas reencarnações pregressas. E na pergunta 166 a 168, também do Livro dos Espíritos, na pergunta 167 especificamente, diz: qual é o objetivo da reencarnação? E a espiritualidade nos esclarece: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, gente, todos esses nossos desajustes em encarnações pregressas, os nossos desajustes morais, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que são as chagas da humanidade, que muitas vezes nos fazem cometer atos impensados, onde desajustamos a nossa vida, comprometemos a nossa evolução, o nosso progresso, e desajustamos a vida do outro. Isso pode nos trazer resultados, comprometimentos no nosso perispírito, que é refletido para o nosso corpo. Como se fosse um molde, onde a gente comprometeu, a gente machucou ali, amassou aquela parte ali do molde, e quando vai para a nova modelagem da nova encarnação, da reencarnação, a gente traz aquela herança, a gente traz aquele histórico, a gente traz aquele amassão do nosso molde. Mas a oportunidade, a misericórdia de Deus é imensa para nos fornecer, nos dar essa oportunidade da reabilitação. E as doenças, né, são ocasionadas, a maioria das vezes, pelos nossos desregramentos atuais e registradas no nosso perispírito. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo de predisposições mórbidas, onde a gente tem as doenças ocasionadas pelos nossos desregramentos mesmo, os nossos exageros, né? Enquanto estamos a caminho, seja a gula, seja a luxúria, seja toda essa questão dos vícios. Então, podemos ocasionar doenças, mas podemos ocasionar também, já está lá latente no nosso perispírito, aquela doença, aquele comprometimento, estava lá guardadinho, de uma herança nossa, de uma amação no nosso molde. E podemos também, gente, estar comprometendo a nossa próxima encarnação nessa, agora.
Saímos, como foi falado na palestra anterior, no nosso irmão Valdemir, saímos às vezes com a mochilinha lá do mundo espiritual e voltamos muitas vezes com a mochilinha e mais uma mala de mão, né? Não conseguimos resolver as nossas pendências e ainda voltamos ainda mais comprometidos, né? Então, que trabalhemos para que possamos não ocasionar os amarrações, esses amarrações do nosso molde, nosso perispírito não comprometer. E que trabalhemos para reparar todo o desajuste passado. Que entendamos as oportunidades, às vezes as dificuldades que a gente tem no nosso dia, com alguma doença, com alguma limitação física, que possamos vivenciá-la com resignação. Nada, gente, nada é por um acaso. E na pergunta 372, qual é o objetivo da providência criando seres infelizes como as pessoas que possuem, e ele coloca como exemplo, debilidades mentais? E a espiritualidade nos esclarece, são espíritos em punição, habitando corpos de idiotas, né? Deficientes mentais. Esses espíritos sofrem o constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos são não desenvolvidos ou desarranjados. Então, ainda no livro Evolução dos Mundos, né, da série André Luiz, ele nos traz, no mesmo capítulo lá de predisposições mórbidas, ele nos traz o seguinte: de modo geral, porém, a etiologia das moléstias, e a etiologia é aquela ciência que estuda a origem, a causa de algo. Então, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, basicamente, gente, todas as doenças do corpo físico têm a sua gênese na alma. E para a gente finalizar esse raciocínio, eu vou trazer para vocês a história de Sabino e Poliana. Essa história ela se encontra no livro Ação e Reação, da série André Luiz, também Psicografia de Chico. Sabino e Poliana, eles vieram na encarnação atual, que está descrita lá no livro Ação e Reação, como mãe e filho. Sabino veio como um anão, que não media mais de 90 centímetros. Ele veio mudo, surdo, paralítico e também anão. A Poliana como mãe de Sabino. E além de tudo isso, eles ainda viviam em condições precárias, numa casa bem humilde e com condições de vida bem difíceis. Mas eram amparados pela espiritualidade. Sabino, ainda nessa condição, que segundo a leitura também ele apresentava, além de tudo isso, uma debilidade mental. Veja quantos problemas, gente. No relato, a espiritualidade disse que podia ver o seu íntimo. E lá dentro daquele homem de pequena estatura, doente,
ainda existia um homem egoísta que vivia de lembranças da vida pregressa, onde cometeu muitos crimes e ali desapropriando órfãos, viúvas, maltratando, agredindo escravos da época. Então, muitos crimes e ainda incitando que a outras pessoas cometessem os crimes. Então, um homem altamente comprometido moralmente e sempre inspirado ali e acompanhado naquelas encarnações pregressas por Poliana. Era sempre a mulher que estava ao seu lado. Fala também na leitura que do berço ao túmulo ele cometia todos esses crimes ocultos, sempre acompanhado da Poliana. Era aquela mulher luxuosa, cheia de vícios, que estava sempre ao seu lado. E do túmulo ao berço, também cometendo agravantes na espiritualidade, por meio da obsessão. Então ele estava moralmente muito comprometido. E fala na leitura que eram mais de 2000 anos ele recorrendo, sempre caindo nos mesmos erros e desencarnando sempre de como um suicida indireto, entregue aos vícios, às más paixões, aos desregramentos. Então, gente, altamente comprometido. E veio nessa condição com a custódia da Poliana, que ali, em um momento, enquanto estava na erradicidade, chegou ao arrependimento. Onde ela se compromete, então, a cuidar daquele homem que ela sempre acompanhou, sempre inspirando as coisas ruins. Então, aquele homem vem agora sob a custódia dela, como filho, para que ela cuidasse. Numa situação de extrema pobreza, para que passassem por aquilo com resignação. Mas a espiritualidade fala que no íntimo de Sabino, quando vislumbram o seu íntimo, ainda tem lá aquele homem egoísta, de vícios, orgulhoso, que só o interessava o poder. Na encarnação pregressa tinha sido um barão, altamente positivo, e que naquele momento se encontrava ali engaiolado, naquela gaiola de ossos, para passar pelaquele momento com resignação. Esse capítulo é o capítulo chamado Débito Estacionário, que mesmo passando pelaquela condição, a Poliana resignada, já avançando ali na sua evolução, mas o Sabino, mesmo estando naquela condição ainda, tão comprometido, mesmo assim, ainda guardava no seu íntimo o egoísmo, o orgulho, o desejo pelo poder. Mas vejam, gente, quantas e quantos comprometimentos físicos
ele teve pelo desregramento e a grandiosa misericórdia de Deus em nos conceder a reparação pela vivência, pela expiação, com resignação. E mesmo assim, ainda desperdiçamos estas oportunidades. Numa outra situação, está no livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo, está no capítulo 4, o drama de Carlos. Carlos é um esquizofrênico, catatônico, mãe muito católica, tradicionalmente católica, e o pai desencarnou quando ele tinha apenas 8 anos. O pai, desencarnado pelo trabalho na espiritualidade, conseguiu bônus hora para poder auxiliar o filho, auxiliá-lo nessa encarnação difícil, onde ele vinha como um esquizofrênico. Então a mãe, ela foi orientada por uma amiga, né, uma amiga dela, a visitar uma casa espírita, onde lá ela foi, apesar da resistência, né, por ser muito católica, né, ela resistiu no início, mas mesmo assim levou o Carlos para essa casa. Chegando lá, recebeu a orientação, né, da casa, né, dos trabalhadores da casa, de todo o tratamento espiritual que ia ser feito com o Carlos. E aí, nesse tratamento espiritual, se apresentam 2 irmãos desencarnados que ocasionavam, causavam esse distúrbio, eram aí os responsáveis por esse distúrbio com o Carlos. Eram 2 irmãos ali que estavam vingativos por uma condição que aconteceu na vida anterior. Esses irmãos, eles eram um casal de escravos que foram agredidos por esse senhor, pelo senhor da fazenda, que naquela condição era o Carlos, da experiência atual. Então sofreram bastante como escravos desse senhor. Tiveram um filho, mas aí devido a essa questão de sofrimento, eles vieram a desencarnar, né, pelas grandes agressões que foram acometidos, né, por ordens desse senhor. Tiveram um filho, ficou órfão, e esse filho ele foi adotado pela esposa do senhor da fazenda, e que deixou sob a responsabilidade de uma escrava de confiança deles. Mas esse menino, ele tinha uma afeição muito grande, tanto pelo senhor, quanto pela senhores da fazenda. Nessa encarnação, esse menino, que ficou órfão, mas cultivou dentro dele uma afeição muito grande por esse senhor e por essa senhora da fazenda, veio como a mãe de Carlos. E esse senhor, impetuoso, agressivo, egoísta, orgulhoso, era o Carlos. E esses irmãos estavam querendo vingança. E aí veio todo o processo obsessivo, que recebeu toda a assistência da equipe espiritual, dos trabalhadores daquela casa, foram assistidos, amparados, esclarecidos para que saíssem daquele ciclo vicioso de vingança.
deixaram o Carlos, que precisou, é claro, não foi a melhora, não foi imediata, né? Porque já havia um comprometimento físico, um comprometimento orgânico, mas houve uma libertação de ambos. E vejam que, como falamos no início, não convivemos com as pessoas que estão conosco por um acaso. Tenhamos certeza disso. Estamos com eles para reparação, para reabilitação, para nossa evolução, a nossa melhoria, o nosso progresso. Não erramos de endereço. Se vivenciamos hoje situações difíceis, às vezes com o filho, com o marido, com a esposa, que tem alguma debilidade física, alguma deficiência mental, que possamos prosseguir nessa caminhada com resignação. Porque os planos de Deus para conosco são planos de paz, de bem, de misericórdia. Deus nunca dará fardos pesados a ombros leves. Tenhamos certeza disso, meus irmãos. Que não desanimemos, que não nos desmotivemos nessa caminhada, que tenhamos coragem, ânimo, porque a espiritualidade, assim como lá no caso de Sabino, de Poliana, no caso de Carlos, tenhamos certeza, está sempre a nos amparar, a nos intuir, a nos abraçar, a nos ajudar nessa caminhada. E que durante essa caminhada não ocasionemos prejuízos a nós, que ficam registrados lá no nosso perispírito. E que não sairemos daqui sem pagar nenhum centavo. Sem que deixemos de pagar. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe um texto de Mário Quintana chamado Deficiências, para que possamos refletir um pouco sobre as deficiências que ocasionamos para nós mesmos nessa caminhada. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no final do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. Finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos os que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. Mário Quintana. E assim vamos finalizar mais um estudo nessa noite, agradecendo a Deus, a espiritualidade, por essa oportunidade.
Pedimos que a luz que é emanada nesse momento possa alcançar a casa de cada um de nós e a casa de todos aqueles que se encontram em nossas telas mentais. Para que possamos, Senhor, ser perseverantes na Tua vinha, nessa jornada. Que possamos quebrantar os nossos corações e retirar dele todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade. Para que possamos seguir com ânimo, Senhor. Sempre tendo como referencial, guia, Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso irmão. Agradeço a paciência de todos e uma boa semana a todos, muita paz, muita luz e muita sabedoria.